Hoje o programa vai unir diversão e educação. Você vai conhecer o lúdico com um contador de histórias. Faremos um passeio pelo imaginário com as histórias, as brincadeiras e sem esquecer dos brinquedos, que de certo modo é a porta de entrada da criança para o mundo real. E também a partir dos jogos e de atividades lúdicas que os pequenos amadurecem os sentidos e a inteligência e aprendem a conviver em sociedade. E hoje a proposta é imaginação, diversão e aprendizado. Começa agora, Feito em Casa. Oi, gente! Vocês puderam perceber que o programa hoje vai ter muita diversão. A gente está aqui para alegrar todo mundo. É isso, Francisco? Isso mesmo, estamos aqui! É isso aí, gente. O programa vai ter muita diversão e promete. Eu tô aqui com o Marcelo Fernandes, ele que é filósofo por formação, gente. Mas passou pela educação, já fez tanta coisa na vida e hoje ele conta muita história. É isso, Marcelo? Isso mesmo, vamos lá! Então bora com a gente. Muita diversão é a proposta. Vamos? Marcelo, é um prazer estar aqui com você ter aceito o nosso convite para participar do Feito em Casa. Eu sei do seu trabalho, te admiro já há bastante tempo e hoje eu vim, preparada para soltar minha criança interior, né? E falando em criança, eu quero saber, eu sei do seu trabalho, mas eu não sei aquela frase clichê. Quando criança, o que eu quero ser quando crescer? O que você queria ser? Nossa, eu queria ser tanta coisa. Eu caminhei muito no começo na parte muito de exatas, né? Eu gostava muito de matemática, física, essas coisas assim. E por estar numa cidade aqui, tudo, eu acabei assim seguindo um pouco esse passo, pensando também um pouquinho de aqui em São José, trabalhar na Embraer, ou CTA, ou isso, aquilo. Fica aquelas ideias, né? Por ser uma cidade tecnológica. Sim. Aí eu acabei, até no ensino médio, eu acabei entrando para estudar o tempo, né? Na Univap tinha, né, um curso que estudava lá meteorologia, que a gente ficava estudando, vendo como analisar o tempo, aquela coisa, e eu estava ali caminhando. Mas de repente sim mexeu comigo do nada, algo que eu comecei a querer fazer com criança, com educação e tal. Então aí quando eu fui entrar na faculdade, que aí você tinha que pensar, eu tinha que pensar na USP, porque para seguir carreira, para entrar, tinha um concurso público para seguir aqui. Aí houve assim uma certa resistência minha, então eu acabei caindo na filosofia em Lorena. Olha que legal! O tempo, parte tecnológica, aí educação e filosofia. Eu ralei um pouquinho no começo, porque aí era tudo humanas, né? Ler, escrever, falar. E aí, assim, foi um quebra em mim, né? Esse primeiro. E aí tinha que fazer estágio, né? Tinha que trabalhar em escola. E aí comecei a fazer escola e eu comecei a criar gosto por aquilo. A filosofia já era faculdade? É isso? Isso, já era na faculdade. E aí foi lá em Lorena, eu comecei a fazer estágio lá numa escola estadual e depois fiz numa obra social. Aí acabei entrando para trabalhar também na linha de obra social e aí rodei, né? Morei em Campinas, morei em São Paulo, morei pela a empresa dos Salesianos, né? E aí nesse caminho eu fui, assim, criando esse gosto e falei assim, não, vou continuar, fiz pós em educação. Humanas. E aí só que nesse meio termo, a vida da gente, né, não consegue um emprego, isso, aquilo, tudo. Comecei a trabalhar no colégio Nossa Senhora Aparecida, trabalhei 3 anos. E lá foi uma sementinha que entrou dentro do meu coração, porque eu fazia o boa tarde das crianças. Então, todo dia, antes da aula, eu dava uma mensagem. Eu lia uma historinha, curtinha, era de 3 minutos. E eu comecei, né, pequeno lá na escola, depois eu fui responsável por todos os eventos da escola e tal, na época. E aí foi que quando eu estava fazendo
todo dia, né? Aquela sementinha das crianças também foi uma sementinha para mim. Só que aí eu fui mandado embora lá e não consegui outro trabalho e fui trabalhar em hotel. E virou de novo. Gente, dá um livro isso, viu? E como eu trabalhava em eventos no colégio, eles queriam que eu também ajudasse um pouco nessa parte de compras, eventos, de hotel. Aí trabalhei mais um bocadinho aí, uns 3 anos. Passei em umas outras empresas, só que essa educação ficou, né? Ela mexeu com o meu coração. A educação entrou no seu coração, as crianças mais especificamente. E aí foi que em 2008, mais ou menos assim, que aí eu fui assim, pensa aí, nossa, mas tá difícil, né? Eu preciso entrar. Mas só foi em 2016 mesmo que eu fui mandado embora de uma empresa. Eu falei assim, porque eu não fazia as minhas coisas, né? Aí nesse meio caminho, assim, né? Eu sempre gostei de poesia. Então, desde criança, gostava de escrever algumas poesias, alguma coisa assim tal. E aí foi que isso foi meio que dando uma bicadinha no caminho, né? E quando eu fui assim, por que não criar o meu projeto? Aí foi quando eu comecei a fazer uma dedicação maior. Que eu comecei a ler as histórias de Monteiro Lobato, comecei a estudar aqui o Vale do Paraíba, comecei a fazer uma pesquisa mesmo para criar o meu primeiro livro. E aí quando nasceu o Sonho de Francisco. Que foi o livro, mas até aí não tinha o Marcelo contador de histórias. Não. Não ainda. Não. Assim, quando eu criei o livro, como eu tenho amigas professoras para o meu trabalho e tal, e eu quis compartilhar, né? Falar do livro que eu fiz. Ah, pronto, aí já começava, vem aqui na escola, vem aqui na escola, vai na escola. Foi natural o processo? Foi natural, aí eu fui e quando eu me vi já estava contando história nas escolas, eu estava vindo aquilo. E aí foi que um amigo falou assim, por que você não se cadastra na Fundação Cultural, né? Apresenta lá o seu projeto e tal, quem sabe surge. E aí foi quando eu entrei na Fundação Cultural, que eu estou até hoje, né? Desde 2018 e assim, fazendo com aulas, oficinas e contando história, apresentando. Deve ser muito gratificante ver a carinha de cada criança ao terminar de contar uma história e ver a reação dela, né, Marcelo? O que mais te motiva quando você vê um trabalho seu, como o livro Histórias de Francisco, e você contando essa história, fazendo o seu trabalho de contador de história, e você se depara com as crianças te olhando, perguntando. O que gera isso em você? Então, quando a gente olha para as crianças, é a coisa que cria certa magia, né? Quando a gente está ali na hora, primeiro que criança é sincera. Sim, então, não tem jeito. Tipo assim, você fez uma coisa ruim, ela vai dizer para você, ó, tá ruim, ela não quer, vai ficar olhando pro lado, vai querer fazer outra coisa. Então você tem que se adaptar a esse momento. Mas quando a gente tem as respostas delas comigo e a gente fala de um personagem, ela entra naquele mundo e aí você viaja para aquela coisa e ela também vai junto, e ela acompanha, ela até cria, ela participa. Então isso para mim é o que me motiva, né? E aí a gente vê assim, às vezes tem dia que a gente tá mal, tá assim para baixo, não vou continuar, porque tá, nossa, isso, aquilo. Mas aí quando você vai, uma criança te chama, uma fala e aí o negócio parece que levanta a gente. A gente viu que contar história é muito mais que simplesmente escrever. Você gera a emoção, você cria uma conectividade e também pode influenciar no desenvolvimento de cada criança. Então, no próximo bloco, o Marcelo vai falar muito mais sobre isso e também sobre a contação de histórias. Não saia daí! De volta com o Feito em Casa de hoje. A gente está conhecendo o Marcelo,
Ele já falou como que a contação de histórias entrou na vida dele e agora a gente quer saber, Marcelo, como que isso influencia tanto na sua vida quanto na vida dos seus familiares e também no público lá fora, né? Isso é uma loucura, fazer o trabalho que eu faço, estar assim criando algo pessoal, porque tudo eu vou ter que desbravar, né? Tudo a gente tem que abrir na floresta, criar espaços, a gente tem que abrir no meio da floresta o caminho, né? Então isso mexe com todo mundo, né? Porque eu tenho uma filha pequena, então ela tem que ir para a escola, e aí tem isso, a minha esposa não dirige, aí eu tenho que dirigir, então conversa com um, vai lá, marca uma coisa. Então isso influencia bastante na família, porque a gente está descobrindo as coisas, eu estou caminhando. Não é né? tão comum um trabalho que você faz, né? Quando que virou negócio para você? Contar histórias. Quando que virou negócio? Então, quando eu entrei na Fundação Cultural, eu tive que fazer algumas regras, né? Porque lá tudo tem que ser na lei, tem que fazer tudo. Então, eu tive que criar meu CPF, meu CNPJ, tive que fazer algumas justificativas. Então, isso gerou que aí virou um negócio, né? Tinha que ser um negócio cultural, né? Então, esse negócio cultural, essa economia que vai fazendo para mim, isso foi muito bom, porque eu aprendi muito, né, a criar projetos, a fazer alguma coisa de ação, né? Com não isso só que você faz, né? uma coisa que a gente está conversando aqui, é coisa gostosa, né? Trabalhar com criança, isso aqui, tudo. Mas tem que ser uma coisa séria também, né? Então, por mais que seja uma área da educação, precisa de qualidade, precisa de ter um movimento que seja real, né? Não é só assim, vem cá, Marcelo, vem na escola contar uma história. Não, ninguém vive só de contar histórias sem ter um fundo financeiro. Você tem uma família e hoje você vive disso. Sim, hoje 100% do que eu recebo é do meu trabalho, né? Então, tudo que eu faço, tanto para a Fundação Cultural como particular, a gente faz tudo, é um serviço que eu estou prestando, né? Um serviço artístico, um serviço educacional, então isso gera o dinheiro. Recurso para você. Tem pessoas que têm bastante dificuldade de entender isso, né? Normal. Mas vem cá, conta uma historinha para mim, mas é rapidinho, não é isso aqui, tudo, né? Isso tudo tem um custo, né? E isso pesa, eu criei a história, né? Tem um trabalho... É um trabalho amplo, né? A gente já pôde perceber. Não é só diversão e criatividade, né? Como as pessoas pensam. A diversão e a atividade é bem assim. Mas você transmite muita diversão para todo mundo, viu, Marcelo? Agora, conta pra gente, você falou do livro Sonhos de Francisco. Conta pra gente sobre esse livro, como que ele nasceu? Então, lendo as histórias de Monteiro Lobato, eu fiquei encantado com essa magia que ele tem, primeiro de contar a história para criança, né? No tempo que foi, né? Na época dele, e também dele falar da região do Vale do Paraíba, que é uma coisa assim muito particular, né? A gente está vivendo isso. Então, quando ele fala de uma onça, quando ele fala de um saci, ele está falando de uma cultura que está aqui perto de nós, né? Então a gente tem essa proximidade e isso foi me encantando. E uma coisa que ele colocou, que eu coloco muito nas minhas historinhas, que é a fala para os animais. Então ele dá fala para o animal fala, né? A Emília é uma boneca, então ela fala. Né? Aí tem o Rabicó, é um porco, mas ele fala. Né? Então isso foi que me gerou também... Você tentou resgatar isso? Isso, eu tentei resgatar essa ideia. No livro a gente faz a história de 3 crianças, né, que são mineiras, porque o Vale do Paraíba é cheio de mineiro, né? Você balança uma árvore, cai mineiro. Então, 3 crianças mineiras que vêm para o Vale do Paraíba conhecer os animais que estão aí, são animais silvestres, que estão na floresta, que são animais que estão acabando, né, estão em extinção. Então eu quis trazer toda essa temática, né, tanto histórica como meio ambiente, a preservação, a ecologia, tudo isso envolvendo dentro da minha história. Então no livro são essas 3 crianças que conhecem os animais, né? Mas aí eu faço adentro, né, de outras histórias
que a Edu fala totalmente dos animais. Então, é Casamento das Maritacas, tem outras histórias da garça, a garça que é baralina. Então, eu vou dando várias possibilidades. Você, então, pode dizer assim que você escolheu um nicho para trabalhar. Você se encantou com os animais, com a parte ecológica, com preservação, criar aqueles valores antigos. É mais ou menos isso? Eu trabalho para educação. Então, tudo que a gente faz, eu não faço à toa, né? Eu tenho um foco. E o foco meu é passar os valores, né, para as crianças, tanto da preservação do meio ambiente, como também do brincar, da criança crescer, usar magia, a imaginação. Para a criança, a imaginação é extremamente importante, porque ela está construindo a sua mente, ela está construindo os seus pensamentos. Então a imaginação traz muito disso. Então quando a criança está brincando, está pegando um personagem, ela está consolidando algumas ideias na cabeça dela. Então isso é importante. E no próximo bloco, a gente vai junto com o Marcelo e com você fazer um brinquedo reciclável, hein, gente? Então não saia daí, é no próximo bloco. A criança é introduzida de maneira intensa à sociedade e, aos poucos, ela vai percebendo o mundo à sua volta e tentando compreendê-lo. Marcelo acredita que o trabalho de contação de histórias é um incentivo para as crianças, aprimorando o potencial lúdico e criativo natural de cada uma. Com as diferentes histórias, cenários, personagens e situações, elas podem exercitar a imaginação, além de aprender sobre valores. De volta com o Feito em Casa, e vocês podem perceber que a gente já está caracterizado porque a gente entrou na história. E nada melhor do que estar num parque. Estamos aqui no Parque Vicentina Aranha para que a nossa criança interior, a nossa criatividade role solta, né? E aí, Marcelo, o que você preparou para a gente fazer com todos esses materiais? Então, nós preparamos aqui para a gente criar os personagens, né, com material reciclável. Então, hoje nós vamos fazer heróis, porque a criança gosta de heróis. Então, vamos fazer o Superman e também a Mulher Maravilha. E é isso aí. Bom, agora que você já sabe o que a gente vai fazer, então anota os materiais que a gente vai utilizar hoje. E para fazer o nosso brinquedo reciclável de hoje, precisaremos de um conjunto de canetinhas coloridas, 4 tampas de leite de caixinha, 4 palitos de sorvete, 8 tiras de barbantes de 25 centímetros cada, uma tesoura, uma cola própria para EVA, 2 rolinhos de papel higiênico. Bem interessante, né? O que a gente vai fazer hoje aqui. E se você também gostou, dá para você fazer em casa, soltar a sua criança interior ou presentear uma criança que você tem aí um afeto, ou também trabalhar isso até para um adulto, porque eu acho que adulto também gosta, né, Marcelo? Sim, com certeza. Então, qual é o primeiro passo que a gente vai precisar fazer aqui? Eu tô vendo o rolinho, tô vendo aqui umas fitinhas já cortadas. E qual que é o primeiro passo que a gente faz aqui? Então, a gente vai pegar então o rolinho, né? Vai medir conforme vai ser o seu personagem. Se ele vai ficar em pé ou deitado. Então você vai escolher. O material que a gente está usando é o EVA, que é mais fácil, mais firme para as crianças. Mas você pode usar também canetinha, pode usar guache, pintura, tecidos, o que quiser. O que você tiver em casa. O que tiver em casa pode fazer. A gente usa o EVA porque ele é mais firme. Então, o primeiro passo é você pegar, né, a parte de baixo do seu personagem. Então, nós temos aqui
o personagem que é o Superman e a Mulher Maravilha. Eu vou fazer a Mulher Maravilha e você o Superman. Isso. Então, nós vamos colar essa primeira parte aqui. A cola que a gente está usando aqui é a cola para EVA, que é uma cola mais firme, né? Ela tem uma secagem um pouquinho mais demorada, mas fica mais firme. Mais firme. Já colei até a toalha aqui, mas colei. Bom, já pode passar para outra fase, pode, né? Você falou que pode usar a criatividade. Estou fazendo a minha Mulher Maravilha. Sim, pode usar a criatividade. Eu falo porque você pode usar a sua criatividade em fazer qualquer tipo de desenhos, caracterização. A gente foi buscar mais informações para vocês. Dá uma olhadinha aí. É interessante e reforçar que a criança, por si só, é criativa. A criança brinca. E a brincadeira é o meio pelo qual ela se socializa. É muito interessante nós analisarmos estudos daquelas crianças que não têm contato com outras crianças, né, têm contato apenas com adultos, e normalmente há uma tendência dessas crianças terem maiores dificuldades de socialização e desenvolver as virtudes como a tolerância, por exemplo, o respeito, né, determinados limites que se estabelecem ali na relação social. Então, sim, claro, brincar é fundamental. E brincar com brinquedos recicláveis ainda mais, né? Estaremos aí desenvolvendo habilidades, né, socioemocionais e ainda desenvolvendo uma consciência ambiental fantástica. Construir o próprio brinquedo transcende, né, o próprio brincar. É muito interessante, porque desenvolve-se a criatividade, desenvolve-se sentimento de pertencimento, né? Desenvolve-se, né, como eu dizia anteriormente, a tolerância, porque nem todos atingem, né, o mesmo ponto ao mesmo tempo. Então aí nós precisamos pensar, construir os próprios brinquedos, material reciclável e ainda relações afetivas estabelecidas em trabalhos em grupo é uma ótima receita para a gente pensar uma cidadania realmente ativa, transformadora, né? E um mundo melhor. Legal, né, gente? Vocês puderam observar que o lúdico trabalhado na educação, ele pode transformar vidas. São ferramentas importantíssimas para todas as idades. E agora a gente vai continuar fazendo o nosso herói. O meu já está quase pronto aqui. O do Marcelo, tá faltando o quê, Marcelo? E agora vai fazer o cabelinho. Então você mediu e agora você vai fazer o rostinho. Ele pegou um EVA, só para você que está em casa saber mais ou menos o que ele fez. Ele pegou um EVA, uma tirinha dessa, né, retinha, ele cortou as pontinhas. Colocando aqui, já sai o rosto dele. Então vamos aqui fazendo aqui o olhinho. E daí depois a gente cola esses apetrechos. Fez a perninha, é só encaixar no outro pezinho. Então você aí controla. Falta só o bracinho e a bracinho estrutura, né? É a mesma coisa. Você vai fazer do mesmo jeito o bracinho. Só que é só com barbante. O barbante ele vai detalhe da mãozinha. Então você vai fazer de um lado o nozinho, que é a mãozinha dele, e vai encaixar aqui no furinho do bracinho. Tá. E os palitos? Para que você utiliza esses palitos aqui? Então, os palitos, né, você vai trazer. É bom você fazer um cruzado, a gente já colou aqui, você cola ele, né, com EVA. Então, por quê? Você vai fazer um fantoche, então é uma estrutura do fantoche. É cruzado como um X, né? Por quê? Aqui dos lados vai ser amarrado o bracinho do seu personagem. Você vai, que é a mãozinha do personagem de um lado. Ah, então e os do bracinhos outro, que você vai fazer isso, o fantoche. E o outro lado. E no caso aqui, a gente vai utilizar esse lado da frente, então você vai amarrar o lado da frente, para colar
Aqui dentro você só coloca a colinha que ele vai fazer o movimento da cabeça. E atrás, né, Do mesmo jeitinho. E você cola aqui atrás. Então você tem a estrutura do seu personagem. Então vamos terminar o nosso fantoche. Vamos terminar ele. Chegamos a mais um final do programa. Hoje a gente fez um fantoche com os heróis, totalmente com materiais recicláveis, e eu despertei a minha criança interior. E você com certeza também se identificou em alguma parte da sua vida aí, ou se tem criança em casa, tá aí uma ideia para você fazer e despertar a criança de toda a família para poder gerar emoções, não é isso, Marcelo? Sim. E isso traz muitas emoções para a gente, lembra da nossa infância, lembra de como é importante brincar, né? A criança precisa brincar, ter a criatividade hoje com tanta tecnologia que vem tudo à mão e agora você pode criar a sua própria história. Né? Eu agradeço muito todo o aprendizado, todo o conteúdo passado para a gente aqui. Muito obrigada de coração. Eu vou guardar a minha Mulher Maravilha com muito carinho, viu? Eu que agradeço aí a oportunidade com vocês e o que eu precisar sempre pode contar com a gente. E estamos aí para criar e muitas outras coisas. É isso aí. Agradeço a toda a nossa equipe, a você que está nos assistindo e gostou também desse nosso Feito em Casa de hoje. E olha, temos um encontro na semana que vem, no mesmo horário, porque aqui tudo é feito em casa.